Sejam bem-vindos ao meu canal. Criamos esse canal para passar informações a respeito de cultivo de plantas em vaso, numa linguagem mais simples, técnica e mais simples. E também de ajudar entidades filantrópicas que muito necessitam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. E ajude também o nosso canal. Clique no joinha, no like, inscreva-se, tá? Compartilhe esse vídeo, tá? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, conto com vocês. O assunto hoje é substratos, folhas secas e picadas. Posso misturar no meu substrato? Fiz esse vídeo para passar informações interessantes e importantes para você, ok? Eu tenho um playlist, né? É uma seção de vídeos, tá certo? Que tem muito mais de 150 vídeos sobre substrato. Se vocês puderem assistir esses vídeos, é muito importante, tá certo? Eu falo de itens por itens, tá certo? De todos esses elementos e vários elementos, inclusive já tenho falado de folhas também, tá certo? Assista esses vídeos se vocês puderem, tá? Porque elas vão complementar esse vídeo aqui, tá certo? Bom, vamos entender primeiro quais os constituintes mesmo numa folha seca, tá? É importante a gente conhecer os seus produtos, né? Folhas secas, né? Na maioria das vezes elas são constituídas de celulose, hemicelulose, lignina, muitos nutrientes para as próprias plantas, né? Por exemplo, cálcio, a gente encontra potássio, magnésio, tá certo? E até podemos encontrar o nitrogênio na forma de proteína para determinados tipos de folhas, né, que são muito utilizados inclusive para a alimentação de gados, tá certo? E outros tipos de animais, ok? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, tá, com as folhas, porque cada espécie vai ter um constituinte diferente com relação a todos esses materiais, dessas substâncias que a gente citou aqui, tá certo? Mas nem tudo são flores, tá certo? Então, existem algumas espécies muito conhecidas da gente, tá? Que acaba, na verdade, acumulando nessas folhas, e mesmo nesses materiais mais secas, elas acabam, digamos assim, acumulando, né? Contendo substâncias que a gente chama de alelopáticas, tá certo? Ou seja, são substâncias, né, que não deixam, tá certo, outras plantas germinarem, né, sementes germinarem, ou as raízes, né, crescerem, tá certo, no local onde tem essa folha, tá certo? Então, normalmente, tá, o mais conhecido aqui que eu posso citar são as folhas, tá, dos pinos, aquelas folhas que parecem agulhas, né? Essas folhas, né, acabam caindo, tá, embaixo da copa das árvores de pinheiros, e você pode perceber que lá realmente acabam germinando pouquíssimas plantas, tá certo? Então, são substâncias que essas folhas acabam liberando, tá certo? Substâncias alelopáticas que impedem até mesmo as sementes da própria espécie a germinar, tá certo? Então, são alguns materiais, né, de tipo folhas, que eu não utilizaria para a confecção de substrato, tá certo? Deve existir algum sistema, tá, da eliminação dessas substâncias, mas eu não conheço ainda, tá certo? Mas a grande maioria não utiliza esse material in natura, né, seco, mesmo seca, na confecção de substrato. O ideal,
tá, para uso dessas folhas, né, seria uma compostagem bem feita, tá certo? O que seria a compostagem? A compostagem nada mais é do que um sistema de fermentação, tá certo? Vai haver elevação de temperatura e com esse processo todo, né, esses materiais alelopáticos, elas são, na verdade, ou podem ser eliminados em grande parte, tá certo? Infelizmente, né, esse assunto está principalmente voltado ao substrato para cultivo de plantas. Elas não são, digamos assim, elas não são estudadas, não são pesquisadas, tá? Como, por exemplo, né, a compostagem para uso com finalidade de adubação geral, tá certo? Então, como substrato, a gente não tem visto muitos trabalhos, né? Aliás, quase nenhum, né? Trabalhos com essa finalidade. Um outro item muito importante da gente também comentar aqui é com relação à durabilidade, tá certo, desses materiais como parte de substrato. A grande maioria das folhas secas, né, que o pessoal me pergunta, tá, elas têm uma durabilidade muito pequena, tá? Isso, na verdade, prejudica, tá, a confecção de substrato, tá, para o seu uso, principalmente se for culturas de ciclo um pouco mais longo, tá certo? Então, esse é um outro fator que ainda dificulta mais ainda, né? Porque folhas são muito regionais, tá certo? Então, tem regiões que têm muitas folhas tipo, outras regiões são outras folhas. Então, isso dificulta com relação ao que a gente pode, na verdade, auxiliar o pessoal, ok? Então, muitas vezes, né, a gente, na verdade, quem utiliza as folhas como parte de substrato, eles têm desenvolvido o seu próprio sistema, né? E que é muito regional, tá? Então, muitas vezes a gente acaba conhecendo com os próprios produtores esse sistema, tá certo? Mas a parte de durabilidade é muito importante, tá certo? Muitas pessoas, até mesmo produtores, né, utilizam muito a folha seca, triturada ou não, tá certo? Como material de cobertura dos vasos, tá certo? Então, elas não seriam exatamente o substrato, né? Mas aquele material que vai por cima dos vasos. Esse material de cobertura, elas servem mais como um enfeite, tá certo? Ou mesmo uma camada de proteção para ressecamento do substrato de vaso, ou ainda, né, impedindo, tá, de determinadas pragas a entrarem no substrato, tá certo? Então, a gente tem visto muito isso com relação à folha, né? Mas concordo, eu acho que é uma fonte interessante. Agora teria que ver todos esses itens, né? Como a gente comentou aqui. Vocês viram que são vários pontos interessantes com relação a isso, tá certo? Eu vejo, né, nas folhas um material interessante, mas a grande maioria desses materiais ela tem realmente uma durabilidade menor, tá certo, do que normalmente as cascas, né? Mas pode sim ser utilizado porventura como parte dos substratos, né? Sempre em menor quantidade, porque depois da sua degradação ela vai alterar a parte das características físicas do substrato, e isso é muito importante, tá certo? A gente não pode esquecer desses itens, né, que vão na verdade alterar o substrato final. Bom, se vocês tiveram alguma dúvida, tá certo? Alguma sugestão, encaminhe para a gente, tá certo? Para a gente passar informações para vocês, tá certo? E não esqueça, né? Deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal se você não está inscrito, ok? Compartilhe esse vídeo, tecle no sininho preto, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo
Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo, tá, para a entidade. E hoje eu dedico o vídeo para a entidade Amigo de Jesus da Irmã Conceição. Essa entidade acolhe crianças, né, em tratamento de câncer, tá certo? De todo o norte e nordeste. E eles vêm aqui para Fortaleza, tá? E eles são acolhidos, né, tanto as crianças como os parentes, tá certo? Durante o tratamento. Você pode doar com alimentos, brinquedos, roupa, tá, usada, ok? Qualquer coisa que você tiver, tá certo? Entre em contato com eles e faça a sua parte também, tá certo? E ajude o nosso canal. Nós já temos mais de 550 vídeos postados aqui, muitas informações a respeito de substrato, adubo, diversos assuntos ligados ao cultivo de plantas em vaso. Ok? Visite a gente, conto com você também para clicar no like, tá certo? Compartilhar, clicar no sininho, que é muito importante, tá? E aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!